Era pra eu ter gravado esse vídeo na semana passada, mas sabe como que é, né? Acabou ficando pra essa semana. Eu gravei há um tempo atrás falando sobre leitura. Eu abordei com vocês sobre a questão do hábito, que é muito importante para se desenvolver uma fluência em leitura, se desenvolver a prática da leitura, a construção do hábito da leitura. Sem o hábito você não consegue ler. Para você vai ser uma tarefa sempre difícil e esporádica. Outro princípio fundamental para todo mundo que lê é ter um objetivo, propósito. Esse é o segundo passo, o passo seguro para que você venha conseguir ler, e não só ler, não só entremear as folhas, passar de folha em folha, passar de livro em livro, mas entender, extrair na totalidade aquele conteúdo, ou o máximo possível daquele conteúdo, até porque a leitura tem uma característica muito peculiar dela, que cada vez que você visita um livro, você extrai novos conhecimentos, extrai novas aprendizagens, e isso só é possível com hábito. Mas o propósito lhe conduz a ter uma leitura salutar, ter uma leitura proveitosa. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás eu resolvi por mim cair para ler os clássicos. Eu queria ler os clássicos que eu não tinha lido durante um período da minha infância. Eu tive contato com alguns clássicos no período da minha adolescência. Eu revisitei alguns clássicos, principalmente da filosofia. Mas eu queria ler alguns clássicos e me joguei de cabeça. Li alguns livros do Dostoiévski, li alguns livros do Agostinho. E durante os 3 primeiros livros ali de clássicos que eu li, eu lembro que eu não tinha lido ainda a Apologia de Sócrates, ao qual Platão escreveu. Eu lembro que foi extremamente chato de ler, muito maçante, muito difícil de ler, e eu extraí pouquíssimo. E eu vi sobre propósito e trouxe esse princípio para a leitura. E a partir desse momento, todo livro que eu ia ler, eu pegava com um propósito muito bem desenhado na minha mente. Por exemplo, se eu pegava um livro para me divertir, para entreter, eu não dispensava a mesma atenção, ou a minha atenção era prismada em uma forma diferente, mais relaxada, mais tranquila, mais proveitosa. Quando eu pego um livro de filosofia, um livro mais denso, mais técnico para ler, a minha atenção já é outra, é mais focada nos detalhes, mais focado na ideia central. Isso foi muito bom para mim, por exemplo, num livro que eu peguei para exercer entretenimento ali, que é o livro do Dostoiévski chamado O Jogador, mas eu entrei nele já sabendo da história, ao qual conduziu Dostoiévski a escrever esse livro. E entrei muito interessado, com muita gana de ler, e o propósito meu era extrair uma ideia, conseguir analisar aquele livro de forma didática, de forma técnica, mesmo sendo uma ficção, mas extrair na totalidade toda a técnica de Dostoiévski. E foi muito proveitoso a leitura do Jogador há uns 2 anos atrás. Para mim foi ainda é muito vivaz em minha mente. Eu consigo relembrar a ideia, consigo relembrar a história, porque o meu propósito era muito bem desenhado. De igual modo, eu precisei ler para a faculdade um livro do Kant, pelo menos só a parte da introdução do livro do Kant, e entrei muito ciente do que eu precisaria, do que eu queria. Isso para mim foi muito bom. Acima de todas as coisas, o propósito nos ajuda na leitura principal de nós que somos cristãos, que é da Bíblia. Muitas pessoas pegam para ler a Bíblia só para falar que leem, só por um sentimento obrigatório de que precisam ler a Bíblia, e acaba não extraindo na totalidade do conteúdo aquilo que ele precisa para a sua vida. Justamente porque tem um propósito de leitura distorcido. Trabalhe o propósito na sua vida, trabalhe o propósito da leitura em sua vida, e você verá o quanto vai render, o quanto vai ser mais eficaz todas as suas empreitadas literárias. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Estamos sempre à disposição, nos acompanhe em nosso vídeo, nos segue no Instagram, e que através das nossas vidas, da Editora Kalel, você venha a ser grande...